Muito bem. Aula 2 de Economia Regional e Urbana, parte 2. Vamos falar agora sobre a teoria contemporânea da localização industrial. Muito bem. O que a gente falou até agora foi a teoria clássica da localização industrial, aquela do Alfred Weber, de 1909. A ideia lá é o fator primordial que explica localização das atividades econômicas é o custo de transporte. Qual o custo de transporte, no caso? O custo de transporte total entre a planta, né, a fábrica, a atividade que você está localizando, a distância, o custo de transporte que pega a distância do insumo para a fábrica e da fábrica para o mercado. A soma dos dois custos você tenta minimizar e a gente viu que quase sempre, ou melhor, quase sempre não, sempre se localizava ou na fonte do insumo ou na fonte do mercado, dependendo da orientação da produção. Se era orientada por insumo, ou seja, o frete ou o custo de transporte do insumo era mais pesado, contava mais do que o custo de transporte para o mercado, então a tendência era se localizar junto à fonte de insumo ou junto a uma das fontes de insumo, quando se olha de maneira mais geral. Por outro lado, se localizaria mais próximo dos mercados se esse custo de transporte dos mercados fosse mais significativo do que o custo de transporte para trazer o insumo. Muito bem, beleza, esse é o resultado principal. A questão é que isso daí era interessante e é bom para explicar a localização da indústria pesada numa fase mais antiga, mais anterior da economia, talvez até os anos 50, 60 funcionasse bem. Aí o que acontece é que a partir de então a gente percebe que outros fatores também influenciam além desse custo de transporte. Então, a teoria contemporânea da localização industrial vem para colocar outros fatores, o peso em outros fatores, como o custo dos fatores de produção, o custo dos insumos. Aí a gente pensa que os insumos, eles não, o custo de produção, né, ele não é igual para qualquer localidade, mas pode variar por localidade, ou seja, algumas localidades vai conseguir oferecer um preço melhor para aqueles insumos, que é a ideia do insumo local, né? O insumo em um determinado local é melhor. A gente vai poder ver que esse é também um fator que explica agora nessa nova teoria também a questão do ambiente de negócios, que é o papel do governo e como se faz negócio naquela localidade de maneira mais ampla, não só o governo, mas os vários fatores de políticas públicas que influenciam naquele local e também o papel do atributo de localidade, que é a ideia de que alguns insumos só tem naquele local e esses atributos, né, você tem vantagem quando você compara com outras localidades. Então, são 4 conjuntos de coisas agora na teoria contemporânea da localização industrial. Ela é desenvolvida a partir de um texto de 1987 de Blair e Premos, já vou mostrar para vocês o nome dos autores, mas de qualquer modo a ideia é que custo de transporte não é mais o principal custo, é preciso fazer uma outra teoria que explique, que mostre o papel dos outros fatores, tá? E que leve em conta que mudou também a economia, né? Hoje em dia, enquanto a indústria era bastante preponderante, indústria pesada principalmente, para explicar as atividades econômicas de localização, hoje a gente tem que não é mais bem assim, né? Ainda existe, obviamente, o papel importante da indústria, mas você tem aí o aumento da participação relativa dos serviços, e dos vários tipos de serviços, não só os serviços generalizados, mas também os serviços especializados. Então, a gente vai ver isso. Também a questão da mudança tecnológica, o avanço das TICs, tecnologias de informática e comunicação, fizeram também que o custo de transporte caísse bastante, né? Então, por exemplo, dependendo se o meu insumo for software, eu posso mandar por e-mail e você recebe imediatamente. Eu envio e o custo de transporte é baixíssimo, né? Então, as mudanças da tecnologia também influenciam nesses custos. Então, a teoria de só o custo de transporte não se sustenta mais só isso, né? Então, por exemplo, esse
gráfico, onde eu mostro para vocês os pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos são os cinco principais mercados para os automóveis no Brasil. E eu pergunto, onde localizar uma fábrica de automóveis hoje, em 2018? Quer dizer, hoje não, 3 anos atrás. Tá? Eu não vou negar também que outras regiões metropolitanas no Brasil sejam importantes, né, como Brasília, Salvador e Recife, enquanto mercados, mas os 5 principais mercados seriam São Paulo, Rio, BH, Curitiba e Porto Alegre. De acordo com a teoria pura, clássica da localização industrial, teria que localizar mais próximo dos mercados. Tá? Então, o que acontece? Eu falei para vocês que teve 3 ondas. A primeira onda são esses pontinhos azuis, o que eu chamo de fábrica antiga, o pontinho azul, que são esses daqui, né? Então, as fábricas antigas são os investimentos dos anos 50. Já as outras, ia no anos 50, somado com essa fábrica de BH aqui, da Fiat, que veio em 1976. Então, as fábricas antigas são essas, tá? Aí, as outras bolinhas pequenas são as 2 outras ondas de investimento, a onda dos anos 90 e dos anos 2000, 2010, tá bom? Então, a gente percebe que inclusive está aqui, ó, outras 2 fábricas também, Salvador, Recife, tá? Aquela nova fábrica da Fiat está aqui, e a fábrica da Ford, que veio para cá em 2001 e que fechou as portas já agora, ela também agora você vê que, então, se os pontinhos azuis estão próximos dos principais mercados, agora os pontinhos laranja, que são das novas fábricas, a gente ainda está perto dos mercados, mas não necessariamente. Nesses 2 casos aqui, estão bem longe dos principais mercados. Mas se a produção automotiva é orientada por produto, como fazer essa loucura? Como se localizar em Recife e em Salvador? Então, nessas 2 fábricas em particular, algum outro fator, fora custo de transporte e orientação por mercado, deve ter pesado aqui, né? Ainda que aqui as novas fábricas estão próximas dos mercados, nesse caso aqui não. E as de Goiás, então, as fábricas da Hyundai, Mitsubishi e mais uma que eu esqueci agora, se localizando aqui em Goiás, relativamente longe, embora perto de Brasília, relativamente longe. Então, algum outro fator deve ter pesado aqui, então vamos falar um pouco sobre isso. Ou seja, que mesmo por um setor tipicamente orientado para o mercado, como o setor automotivo, você tem outros fatores pesando na localização dessas novas fábricas de automóvel. Vamos falar sobre isso, então, agora. Então, segundo Blair e Premos, que são, né, em 87, colocam essa, na revista EDQ, Economic Development Quarterly, coloca essa teoria de que os fatores locacionais são 4 conjuntos de fatores locacionais importantes, não somente o custo de transporte, como sustenta Weber, né, mas também a ponto de que os fatores de produção, os insumos em si, que você utiliza na produção, não são iguais para cada local, são diferentes, podem variar bastante e por si só o número 2 viraria um fator locacional, tá? Ou seja, que pode compensar inclusive a questão do custo de transporte. Então você pode ter, sei lá, próximas fontes de energia ou próximas fontes de capital de trabalho, você pode ter uma vantagem de custo aqui tão grande que compense, por exemplo, um custo de transporte desfavorável, tá certo? Outro caso específico, outros 2 fatores importantes são a política governamental, ou seja, de uma maneira mais ampla, a ideia do ambiente de negócios naquela região, naquele local onde você está procurando se localizar, né? Ele pode ser amplamente favorável, não só o governo, mas também o modo de como é feito negócios naquela região. E quarto, atributos da localidade. Diferente do 2, que são os insumos diferentes em cada local, aqui são coisas que não são os insumos de produção, mas fora dos insumos de produção, que somente aquele local tem, somente ou tem num modo então, que compense você se localizar ali. Então, agora, a gente não tem só um fator preponderante, sim 4 conjuntos de fatores que às vezes podem compensar. Então, aí você consegue explicar o fato de que a Ford e a
Fiat resolveram colocar 2 fábricas no Nordeste que tem claramente um custo de transporte maior por estarem longe dos principais mercados. Por outro lado, tem vantagens em alguns desses outros atributos. No caso da Ford, eu vou argumentar que foi política governamental, com certeza, mas até a Fiat também recebeu, quando se localizou na região de Recife, a sua segunda fábrica, também recebeu desconto de imposto de longo prazo aí, que possa, né, ou seja, a política do governo do Pernambuco, no caso, para que pode ter compensado bastante o fato de vocês terem aí um custo de transporte maior, tá? Então, o ponto é que a importância do número 1, mas também, né, principalmente do número 1, tem caído, e a dos 2, mas principalmente do 3 e 4, tem aumentado ao longo do tempo, tá certo? Então, vamos falar um pouco sobre esses 4 conjuntos agora. O número 1, né, a gente já falou até dizer chega na teoria anterior, e até realmente o princípio, o pós-guerra, né, final dos anos 40, começo dos anos 50, o custo de transporte era bastante importante. Agora, a partir dos anos 50 para frente, os fatores de produção você consegue colocar e só conseguem ser fornecidos localmente com preços variados. Tá? Então, eu consigo mão de obra né, não qualificada, mas também qualificada, né, tem bastante quantidade. Capital, o insumo capital começa a ficar bastante mais importante, né? Inclusive alguns locais vai ter, outros não, instituições financeiras né, que disponibilizam capital, seja no formato de capital de banco, né, de empréstimo, ou até capital de risco, né, investimento em determinados setores. Então, o fator de produção começa a ficar um outro fator locacional super importante que pode até compensar parcialmente o custo de transporte. Diria até que pode ter, em alguns casos, uma troca, tá? Ou seja, troca no sentido de que você pode perder em um fator, como no caso aí do Nordeste, das empresas de automóvel, mas ganhar em outro desses outros fatores para compensar o que você perde num fator locacional. Quanto ao 3 e ao 4, vamos explicar um pouco mais detalhado, já que é a grande novidade aí dessa teoria contemporânea. Primeiro, que a política de governo, em particular, e do ambiente de negócios em geral, né, numa maneira mais ampla, influenciam também os custos totais e, portanto, a localização das empresas. Tá certo? Então, por exemplo, tem aqui coisas como descontos de impostos, né? Tanto estadual quanto municipal. Federal não coloco aqui. Por quê? Porque o imposto federal ele é o mesmo para todas as unidades de uma federação, que nem o Brasil, é o mesmo. Agora, em alguns estados, você pode ter impostos ou desconto de imposto, ou até no município, né, para você localizar, eu posso deixar de fazer com que você deixe de pagar o IPTU, Imposto Predial, o Imposto sobre a Propriedade do Território Urbano, IPTU, eu posso dar desconto para você localizar no meu município. Ou um imposto estadual, como ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, eu posso dar um desconto naquele estado específico. Então, aí, esse ponto aí vai poder diferenciar as localidades. Por exemplo, São Paulo, justamente por ser um local onde muitas empresas queriam ficar, era onde tinha uma das maiores taxas de impostos, né? E outros estados cobravam imposto estadual um pouco mais baixo para ver se conseguia atrair alguns negócios. Então, imposto, né, nesse sentido, faz parte do ambiente de negócios daquela localidade. Legislação. Algumas legislações no Brasil são nacionais, tá? Ou seja, de novo, federal para todos é a mesma, mas podem algumas legislações, em particular, a legislação de uso do solo, regulatória, e o licenciamento ambiental, são diferentes de estado para estado. Então, aqui também isso pode gerar algumas vantagens temporárias ou até permanentes para quem se localizar naquele estado, naquele município. Então, também, legislação é um ponto que compõe o ambiente de negócios e que pode favorecer algumas localidades em detrimento a outras. Tá? Apoio do governo, não só desconto de imposto, mas até subsídios, né? Ou seja, receber um certo dinheiro de graça, que é o subsídio, ou crédito, que é emprestado, mas por um valor mais baixo que o mercado, para você se localizar em um determinado
num determinado local. Então, algumas unidades de governo estadual e municipal fazem isso. E a questão da qualidade de governo, por exemplo, em alguns estados, em alguns municípios, você pode ter estados com uma governança melhor, ou seja, com um governador melhor, mais a favor dos negócios, ou menos, né? Estados e municípios com níveis de endividamento diferentes, uns mais endividados, outros menos endividados. Você pode, talvez, tentar fugir daqueles estados e municípios que são muito endividados, porque eles vão querer cobrar mais imposto justamente por estarem endividados. Então, a qualidade de governo também entra no ambiente de negócios. Então, a política governamental, ou melhor, o ambiente de negócios é um terceiro conjunto, um terceiro fator importante que pode afetar a localização, tá certo? E, finalmente, 4 atributos da localidade. O que eu quero dizer aqui? Não os insumos da produção por local, que isso a gente já falou no número 2, mas sim os outros insumos que são importantes, que também afetam o custo total de produção naquele local. Tá? Então, por exemplo, infraestrutura, educação. Vamos lá, infraestrutura. É também sabido que alguns estados, alguns municípios, algumas localidades em particular têm uma infraestrutura melhor, superior comparado com outras, em termos de estradas, de avenidas e ruas, mas também em termos de estradas, como eu já falei, ferrovias, ou transporte aquaviário, ou presença de portos e aeroportos melhores, né, ou de melhor operabilidade. Então, a infraestrutura também é um atributo específico. Novamente, não faz parte, não é um insumo que você use na produção, mas é um insumo que você precisa para, né, que é um específico de cada localidade. Então, a infraestrutura vai variar muito de local para local. Educação também, o modo com que os governos estaduais e locais lidam com o seu sistema educacional também impacta na mão de obra, na qualidade da mão de obra local, né? Então, tanto a educação formal quanto a educação de treinamento específico para empresas ou para setores, isso aí pode também mudar essa balança de custo total aí de atratividade que alguns locais têm comparado com outros, tá? Tamanho, na questão, ou seja, tamanho que eu quis dizer aí foi mais presença de espaço para produção no sentido de terra, né? De existência de terra. Então, por exemplo, tem cidades que nem a minha aqui, Santos, não tem espaço para mais nada, não tem como. Do outro lado, tem outras cidades aí que tem bastante área agrícola, que você tem bastante espaço, você pode plantar, ou criar um novo distrito industrial, porque são municípios que têm mais área, né? Então, de novo, produzir soja em Santos é impossível, né? A não ser que você produza verticalmente, o que não é muito economicamente factível, né? Mas, de qualquer modo, a gente precisa, para algumas atividades, de espaço que tem naquela localidade e outras não tem. Atributos ambientais, tanto para o bem quanto para o mal, né? O que tem de meio ambiente naquela região pode ser favorável ou não para a sua produção. Aqui na nossa, também, a cidade de Santos, você tem uma região na fronteira com Bertioga e Cubatão e Guarujá, você tem uma grande área que é uma área de um parque estadual, que fica perto da serra, na beira da Serra do Mar, né? E esse parque estadual, a cidade poderia se ampliar para lá, né? Mas só que não, porque naquele é um parque estadual e aí é proibido você desenvolver qualquer atividade econômica, então os atributos ambientais de áreas de proteção ambiental, você tem aí também pode afetar o atributo daquela localidade. Serviços locais, né? Existência de serviços locais, existência de outros serviços também relacionados à infraestrutura, mas não necessariamente isso. A questão de serviços de transporte ou serviços de saneamento básico podem, ou outros serviços que a prefeitura e o governo do estado podem fornecer, podem também pesar na balança aí para o custo geral. Acessibilidade. Tem regiões que você tem muito fácil acesso. Em Campinas, sabido aí que você tem estradas no norte da cidade, oeste, leste, no sul, ou seja, ela é altamente conectada, e até porque é uma região, embora tenha algumas montanhas, poucas, não tem muitas montanhas altas, né? Mas
não chega a ser totalmente plana, mas é bastante acessível via estradas. Já a região, uma boa região do sul do estado de São Paulo, como o chamado Vale do Ribeira, as montanhas dificultam o acesso que você tem às principais cidades, e essas cidades têm uma ligação com estradas meio ruins, e as montanhas dificultam. Então, ser acessível, tá, pode facilitar ou não. Muitas fábricas foram localizadas ao longo da Anhanguera, rodovia Anhanguera, em Campinas, por estar justamente ali. Você, enfim, sua fábrica está ali na Anhanguera, para você chegar, né, o caminhão entra e sai ali de maneira fácil, então é bastante acessível. Força de trabalho. É bom ter, como a gente já disse no número 2, qualificação da mão de obra. O problema é quando pode se tornar um problema para algumas localidades, quando aquela mão de obra de lá, né, ela é bastante sindicalizada, porque os sindicatos costumam colocar algumas dificuldades para a operação de negócios. Claro que se você conversar com alguém do sindicato e não vai concordar, vai achar que isso né, que tem que ter, e lógico que tem que ter o sindicato é importantíssimo, mas só estou dizendo que isso para algumas empresas pode ser um custo. Algumas empresas automotivas que não quiseram se localizar no ABC, na segunda e terceira onda do setor automotivo, mencionaram o fato de a força de trabalho ela ser muito sindicalizada, portanto, daria, como eu vou dizer, trabalho para os empresários lidarem com essa força de trabalho, né? Então, isso aqui pode também pesar na balança. Finalmente, esse item importante da qualidade de vida num certo local, medido por vários indicadores, tais como um clima, tá? Um clima agradável para as pessoas viverem, a presença de amenidades culturais como teatros, estádios de futebol, livrarias, restaurantes, enfim, todas as amenidades culturais e de recreacionais que possam existir numa região. Uma baixa taxa de crime, uma boa infraestrutura de saúde, essas coisas compõem a qualidade de vida. Também pessoas que estudaram a localização de empresas de software sempre mencionam a qualidade de vida como um fator locacional super importante. Muitas empresas preferem se localizar em cidades, né? Como o custo de transporte não é importante para o software, o que eles vão fazer? Vão vir aqui nesse número 4, principalmente aqui na qualidade de vida, e procurar cidades que têm qualidade de vida para se localizar, uma vez que eles precisam de uma mão de obra mais qualificada e que dá valor para alta qualidade de vida, até porque tem salários melhores, etc. Muito bem. Então, são esses 4 fatores, tá? 1, 2, 3, 4. E aí, o resultado desse modelo é bem simples. Se vocês entenderem a ideia dos 4 fatores locacionais, não só custo de transporte, mas os outros 3 também, o que na decisão locacional a empresa vai levar em conta o peso que esse fator locacional tem naquele setor em particular. E para isso eu tenho que conhecer bastante aquele setor, porque os pesos para cada um são muito diferentes. Então, se antes, na teoria clássica, a gente dizia que o que era preponderante é a orientação do processo, se o custo de transporte do insumo é mais importante ou o custo de transporte do mercado, aqui a gente fala, olha, tudo bem que esses 2 custos de transporte são importantes, mas tem outros 3 conjuntos que podem ser mais importantes ainda. Então, eu preciso conhecer o setor, eu preciso pesquisar para ver quais são os diferentes pesos. De novo, vamos supor, para algum setor, aqui o atributo de localidade pode ser extremamente importante. Para outro, o ambiente de negócios, política de governo é mais importante. Para outros, o fator de produção e para alguns ainda o velho custo de transporte. Por exemplo, para mineração e aço continua sendo importantíssimo, porque aço é pesado, minério de ferro também. Isso aqui continua bastante importante, tá certo? Então, a questão aqui é pesos. Eu vou dar pesos para cada fator locacional e conhecer o setor a fundo. Então, por isso que existem consultorias, inclusive consultorias de locação, que elas, enfim, elas são ajudam as empresas quando elas querem se localizar numa determinada, né, fazer uma nova fábrica, onde eu vou me localizar? Eu vou lá e contrato essa consultoria. O que a consultoria vai fazer é dar essa ideia dos diferentes pesos e vai pesquisar o setor a fundo para saber qual seria a orientação
predominante, né? Se a orientação vai ser por insumo ou por mercado, ou a questão dos fatores, ou a questão da política de governo, né? Ou se vai ser os atributos locais, locacionais. Então, esse é um primeiro ponto, tá? É bastante importante conhecer né, o setor para saber qual o peso que eu dou para cada um dos 4 fatores locacionais. Então, e o que implica, o que tem sido mais ou menos na prática essa decisão das empresas, essas quando elas se localizam, elas acabam fazendo isso que está aqui no final do slide, uma decisão de locação em 2 estágios, tá? Ela divide em 2 estágios para pensar numa localização. Inclusive, a consultoria normalmente ajuda justamente nisso. Eu penso se eu vou localizar, ajuda a localização da empresa, baseada em 2 etapas. Uma etapa vai depender da intrarregional e a segunda etapa interregional. Então, eu tenho um nível de agregação maior do espaço e um nível de agregação menor do espaço. Em outras palavras, o intra, eu vou pensar, por exemplo, pensa numa empresa americana que quer se localizar no Brasil, numa fábrica de algum produto ou algum serviço de software, sei lá. Primeiro, ela vai pensar nas várias possíveis regiões dentro do Brasil, no nível de espaço mais agregado, intra-regiões, qual é melhor. E depois, uma vez escolhida a região maior, ela vai procurar um município ou uma região menor entre aqueles municípios daquela região que você escolheu. Então, é mais ou menos 2 estágios assim. Então, nível interregional e nível intra-regional. Primeiro, inter, é entre regiões. Tá, onde que eu vou? Quais regiões maiores que eu penso? Então, aí eu tenho que analisar os fatores locacionais nesse nível de decisão. E aí eu escolho, tá, tenho que pensar nos 20, vamos supor, uma empresa americana vem para cá para pensar num dos 27 estados brasileiros. Ela pode chegar à seguinte conclusão: eu tenho uma orientação para o mercado, sim, importante. Então, nisso, eu já elimino vários estados que estão em regiões mais distantes dos principais mercados. Então, eu vou focar, talvez, num estado do sul, do sudeste. Tá certo? Então, uma boa parte daquelas indústrias de automóveis fizeram isso. Escolheram continuar a localização, mas dentro do sul e do sudeste ainda. Embora algumas não, vocês viram, né? Mas, enfim, aquela Mitsubishi lá, elas que foram para Goiás, elas pensaram primeiro que, sei lá, posso me localizar no sul-sudeste, mas também no centro-oeste. Aí eu escolho alguns estados, algumas macro-regiões ou região metropolitana que são meus alvo principal. Aqui, alguns fatores vão ser importantes para eu pesar. Agora, quando eu já escolhi, por exemplo, vou ficar em Goiás, tá, mas onde eu vou ficar em Goiás? No norte de Goiás, ou fico perto de Goiânia, ou perto de Brasília, ou perto dessa cidade aqui pequena que fica perto da rodovia Anhanguera, que liga com São Paulo. Aí você tem uma segunda nível, né, um segundo estágio, você vai decidir qual região bairro, quando é o caso. Aí outros fatores são mais importantes. Por exemplo, já que eu estou em Goiás e Goiás tem essa distância, eu vou ter que usar a estrada para entregar os automóveis para São Paulo, Rio e Minas, vou ver se eu escolho aquelas cidades que têm uma acessibilidade melhor, porque aí eu estou próximo da estrada e aí, né, estando grudado na estrada, posso me localizar em qualquer lugar. Então, aí a Mitsubishi, por exemplo, abriu a fábrica de Catalão. Catalão aí é um ponto importante no sul de Goiás, que tem localização, que tem acessibilidade para São Paulo e Minas, bem fácil, através de 2 rodovias, né? Então, é isso. O interessante dessa teoria contemporânea é que a ideia é essa, são 4 fatores, né? Eu tenho que dar peso para esses fatores, só que eu faço uma decisão em 2 níveis, 2 estágios. No primeiro estágio, eu penso, dentre algumas das regiões maiores, eu vou escolher baseado em alguns fatores que têm um peso grande, por exemplo, imposto, custo de mão de obra, custo de transporte,
amenidades como o clima. Aí, entre essas, sei lá, X, 4, 5, 6 regiões, aí, 10 maiores, eu vou agora escolher uma menor, ou seja, já que eu decidi que vai ser, por exemplo, no Sudeste, qual desses várias cidades, vários estados do Sudeste que para mim seria o melhor. Aí eu vou para um outro nível de custo, né, de valor e de fator que seja mais importante de outro modo, tá? Mão de obra, qualidade da mão de obra, custo da moradia, custo de terrenos, disponibilidade de terrenos. Então, a ideia é que nesses dois estágios é isso. Os fatores, eles são importantes em cada estágio. Os fatores, uns são mais importantes e outros são menos importantes. Aqui eu listo dos 4 conjuntos de fatores, eu jogo aqui nesse 1 e no 2 os fatores tipicamente que eles são importantes, no primeiro nível e no segundo nível. Então, pensa bem. Vai, primeiro, interregião. Ó, sou empresa americana, vou me localizar no Brasil. E aí, quais são os estados que valeriam a pena no meu caso? Aí eu vejo no nível interregional, comparo essas variáveis aqui para ver se são diferentes e se pendem bastante. Custo de mão de obra, acesso a mercado, acesso à matéria-prima, isso vocês conhecem, é o bom e velho fator 1, custo de transporte. Mas também impostos tem diferença, legislação é diferente, subsídio tem sistema de transporte bom, clima, custo de combustível, custo da água, disponibilidade de água, disponibilidade de energia, né? Custo de energia, enfim. Aí eu pego esses daqui, faço essa comparação e aí chego, olha, tem esses 4 estados aqui. Dentro, ou melhor, tem um estado que eu quero que tem aí as suas várias regiões. Agora, dentro dessa região escolhida, eu vou ir um pouco mais detalhado, vendo esses outros fatores que também fazem parte dos 4 grupos, né? Dos 4 grupos de fatores, eu vejo qual desses aqui, como que é a questão total aí, faço os pesos para ver, né, dentre todos esses, o que é melhor. Por exemplo, qualidade e quantidade de mão de obra, custo de moradia, serviços de governo e privados disponíveis, terreno se existe ou não existe, como é que é a educação local, o ambiente sindical, lei de zoneamento, que é as regras de uso do solo nas várias regiões, que às vezes é diferente. Tá? Por exemplo, às vezes eu não tenho terreno disponível para a indústria na cidade de Santos. Aí na cidade de Praia Grande tem. Então, óbvio, se eu sou uma indústria, eu vou ter que ir para Praia Grande. Já descarto Santos. Esse é o ponto. Tá? Que mais? Topografia, né, que é os acidentes geográficos, né, as montanhas, terreno. Enfim, clima, amenidade cultural, recreacional, transporte público, taxa de crime, isso daí é mais ou menos importante dependendo dos setores que você vai localizar. Então, para entender, por exemplo, Ford, tá? Por que ela, quando ela resolveu fazer uma segunda fábrica no Brasil, por que ela não foi de novo para a região de São Paulo e foi acabar parando na Bahia, você tem isso daqui te dá algumas dicas aí de como que pode ter pesado. Embora ela tenha essa orientação para mercado, coisas dessas daqui, no caso da Ford em particular, a gente sabe, foi bem falado na época. Impostos e subsídios foram dados para a empresa por 20 anos. Aliás, os 20 anos já passaram até, a empresa até já fechou, infelizmente, lá a fábrica na Bahia, mas isso aqui pesou bastante para que a empresa da Ford continuasse, tivesse se localizado em Salvador ao invés de, sei lá, algum lugar no sul, no sudeste, tá certo? E uma empresa de software pode pensar nisso daqui e escolher entre algumas regiões metropolitanas, por exemplo, se eu quero desenvolver software, eu preciso ter o quê? Uma mão de obra boa, preciso de ter um sistema de transporte, um clima agradável, e daí eu escolho cidades como talvez Campinas, São José dos Campos, São Carlos, que são cidades onde você inclusive tem universidades bastante famosas na área de software, né? E aí dentro dessas 3 cidades, para me escolher uma delas, eu vou para esses outros fatores aqui mais embaixo,
né? Por exemplo, que Campinas tem teatro, Campinas tem vários shoppings, vários fatores importantes que, nesse segundo nível, a empresa de software pode querer escolher Campinas como localidade, né? Então, é isso. Essa teoria... peraí. Faltam só esses 2 slides, gente. Essa teoria, antes de passar aqui, é bastante interessante no sentido de que, primeiro, ela amplia, né, sai fora só da ideia de custo de transporte como importante e introduz aí 3 conjuntos de coisas que são importantes na localização das atividades econômicas. E segundo, que essa decisão ela é feita em 2 estágios, onde algumas coisas são mais importantes quando se está pensando em regiões maiores e outros fatores são importantes quando você pensa em regiões menores. Tá? Você passa do primeiro estágio para o segundo estágio enfim, ela é mais apurada para explicar, né, essa teoria. E aí eu mostro o mapa de São Paulo para vocês, aí infelizmente ficou o branco sobre o banco, e está um pouco complicado de ver isso aí. Eu peguei as atividades e serviços de TI, de tecnologia de informação, tanto hardware quanto software, e marquei entre os 645 municípios de São Paulo o número de estabelecimentos, ou seja, o número de empresas para cada município de São Paulo. E aí marquei nessas 5 cores diferentes. Então você vê aqui o branquinho é 0 a 17 empresas. Todas as cidades que estão em branco são aquelas que estão entre 0 e 17 empresas de tecnologia de informação. O código, esse CNAE é Código Nacional de Atividade Econômica. Então, os serviços de TI, ele é o CNAE 62. Tá? No ano de 2012, nós tínhamos em branco todas essas 616 municípios com até 17. Depois, aí, entre 19 e 16 estabelecimentos, são essas cidades mais clarinhas aqui. Depois, com o terceiro, com esse laranja, nós temos entre 70 e 664, que aí já entra Jundiaí, São José dos Campos e Sorocaba. Aqui deve ser São Bernardo, São Bernardo, Santos, talvez aqui. E aí, finalmente, nesses 2 níveis, esse laranja esse mais escuro aqui, entre 300 e 324 estabelecimentos, só Campinas, que está aqui, né? Desculpe, e entre 3.600 né, com um nível, só tem um município no estado de São Paulo, que é o município de São Paulo, onde concentra bastante. Então, a gente percebe que serviços de tecnologia de informação têm esse padrão aí, tá? Está realmente localizado na região metropolitana de São Paulo, de Campinas, de São José dos Campos, de Sorocaba e depois algumas cidades aqui ao longo da Anhanguera. Uma delas é São Carlos, eu não sei te dizer qual, talvez essa daqui. Tá? São Carlos também tem uma grande tradição, a Universidade Federal de São Carlos tem aí uma boa tradição na produção de empresas, na criação de empresas de TI, né? Mas Campinas e São José dos Campos, por causa do ITA, também. Tá? Então, vocês veem que é um padrão bem concentrado em algumas regiões. Depois a gente vai falar na próxima aula sobre aglomeração, sobre economia de aglomeração, ajuda a explicar aqui, mas o que eu quis mostrar aqui é que TI, né, tecnologia de informação, que é uma atividade dos setores de alta renda, né, são bastante concentrados em alguns municípios do estado de São Paulo, tá certo? Então, com relação a essa explicação da teoria contemporânea, eu já mostrei qual que é a vantagem, o que ela faz, né, qual que é a grande vantagem dela, que é explicar mais do que simplesmente custo de transporte, e, né, 4 fatores, e essa questão da decisão em 2 estágios, decisão locacional em 2 estágios, mas aí você pode colocar 2 críticas para ela. Primeiro, e aí, né, os economistas da visão neoclássica, mais neoclássica, iam dizer que esse é um modelo não formal, tá? Enquanto o modelo de custo de transporte ele é matematicamente formalizado, de acordo até com o jeito que os economistas neoclássicos analisam,
Esses outros fatores, né, esses outros 3 fatores, isso daí não é colocado no modelo, no modelo matemático para explicar, não tem um modelo teórico, e sim um modelo empírico, né? É mais um modelo qualitativo, ou seja, a gente sabe, por isso que a gente vai até tentar fazer pesos e usar o conhecimento da consultoria. É um negócio mais qualitativo e dependendo bastante daí do conhecimento empírico desse analista, ou seja, o conhecimento que o analista ou o consultor tenha daquele setor e que saiba avaliar aqueles pesos, né? E esses pesos mudam muito ao longo do tempo, né? Você só mudar uma lei municipal de impostos, a alíquota de imposto passar de 5% de ISS passar para 1%, pronto, já muda todos os custos, né? Então, ele tem essa dificuldade, não é realmente um modelo mais formalizado, e aí depende bastante do conhecimento do analista, mas eu diria que mesmo assim é válido e importante a discussão, né, dessa apresentação de ver a localização industrial como tendo outros fatores também. Para quem quiser uma sugestão de bibliografia que explique o modelo contemporâneo, da teoria contemporânea, vem justamente desse texto aqui de Blair e Premos, e quem quiser entender sobre o papel do governo, o principal estudo, o principal trabalho foi esse, de 88, do Peter Einsinger, The Rise of Entrepreneurial State, a ascensão do Estado empreendedor, né? O Estado cada vez mais participando no desenvolvimento econômico local e regional, uma vez que o Estado influencia bastante com o fator 3 e o fator 4, né? Com as suas políticas e com a construção dos atributos locais. Então, esses 2 textos são bastante interessantes para quem quiser entender mais sobre esse assunto. Muito bem. Por hoje, ficamos por aqui, né? Terminamos aqui.